Olá, alunos! Hoje vamos estudar então os governos Jânio Quadros e João Goulart. Jânio Quadros, ele teve um governo marcado por surpresas e contradições, né? Chegou nas campanhas eleitorais utilizando uma vassoura, né? Então não esqueçam disso, né? O símbolo da campanha de Jânio Quadros era uma vassoura porque dizia ele que ia varrer a corrupção do país. Pois bem, acabou governando somente 6 meses. Varreram com ele. Tá? Ah, para parecer mais familiar, né, a população mais humilde, ele chegava sempre adiantado nos comícios, utilizava ternos gastos, para se parecer que era do povo, que se parecia com eles, sentava no palco, né, comia um pão com mortadela, pão com banana, e assim ele foi parecendo-se carismático, né, foi tendo aceitação do povo. E acabou, então, sendo eleito e assumiu o poder em Brasília, né? Foi o primeiro presidente a assumir em Brasília. Até então, a capital era Rio de Janeiro, né? Então, Brasília, construída por JK, né, Juscelino Kubitschek, mas o primeiro a assumir foi Jânio Quadros. E quis o destino que governasse apenas 6 meses. Assumiu em 31 de janeiro de 61 e acabou renunciando em 25 de agosto de 61. Ele tinha um perfil autoritário e conservador. Né? Com isso, logo que assumiu a presidência, tomou algumas medidas um tanto quanto que polêmicas, né? Tipo, proibiu os jogos de futebol em dias úteis. Então, por exemplo, partidas de futebol durante a semana estava proibido, pessoal. Durante a semana é para trabalhar. Né? Futebol é sábado à tarde e domingo. E aí ele começou a se tornar impopular, né? Proibiu o uso de biquíni nas praias, proibiu rinhas de galo, essas são proibidas até hoje, né? Ah, corridas de cavalo em dias úteis, né? Os que possuíam dinheiro, né? Gostavam da corrida de cavalo, então todo estado tinha um jockey club, né? Se todas, praticamente as cidades não possuíam. Proibiu o lança-perfume, esse também é proibido até hoje, né? Então, com isso, ele acabou conseguindo a antipatia do povo, né? Se antes ele acabou se tornando uma pessoa querida, né, principalmente das camadas mais pobres, a partir dessas medidas ele já começou a ter uma certa rejeição. Como seu antecessor JK, né, que tinha o lema fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, acabou endividando o país, fez com que Jânio, quando assumiu, tivesse que tomar algumas medidas impopulares também na economia. Tipo, congelou salários, né? Demitiu cerca de 10 mil funcionários públicos, limitou os créditos, então não era qualquer um que podia tirar empréstimo em banco, desvalorizou o cruzeiro e acabou retirando o subsídio do trigo. É claro que o nosso trigo até hoje, ele grande parte vem da Argentina, né? Você sabe que o Brasil é quente, precisa frio, então ele tira esse subsídio, então o pão, tudo derivado da farinha acabou ficando mais caro e o subsídio nos transportes públicos, né? Que os transportes públicos, parte, né, do valor é pago pelo governo, né? Caso contrário, as passagens seriam bem mais caras. Então, com isso, ele começou a se tornar impopular. Contraditório. Por que o governo dele é tido como contraditório? Porque o apoio político veio dos empresários, né? Daqueles que tinham dinheiro. Logo, era esta classe que Jânio Quadros criticava. Então, ele criticava, mas na hora de querer se eleger, foi deles que ele procurou apoio. Ele dizia que era aliado dos Estados Unidos, que combatia o comunismo, mas na primeira oportunidade, o que ele fez? Condecorou Che Guevara, líder da Revolução Socialista Cubana, com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Né? São raras as pessoas que recebem essa honraria. Ele deu para um comunista. E para piorar a situação dele, o seu vice estava em visita oficial à China, também socialista. Então, com isso, a pressão, né, acabou pegando
tanto internamente quanto externa, né? Os países começaram a cobrar uma posição dele, e ele, então, no dia 25 de agosto de 61, né, faz lá uma carta de renúncia. Porém, pessoal, nesta carta de renúncia, pensava Jânio Quadros que o povo sairia nas ruas conclamando para que ele voltasse, para que ele ficasse. E não foi o que aconteceu. O povo lavou as mãos, né? E ele acabou tendo que ir embora bem quietinho. Mas, como o presidente renunciou, o vice estava na China, nós não temos presidente. Quem assume? O presidente da Câmara dos Deputados. Desta forma, então, Plínio Salgado, ao assumir a presidência, acaba propondo, né, uma emenda parlamentar para mudar o sistema de governo do Brasil, de presidencialista para parlamentarista. Logo então, João Goulart, ele, quando chegasse ao Brasil, assumiria somente como chefe de Estado, né? Não assumiria como chefe de governo. Então, quem é que governaria o Brasil? O Congresso Nacional escolheria, então, o primeiro-ministro. É por isso que aqui no jornal aparece, ó, primeiro-ministro é Tancredo Neves. De 61, pessoal, agosto de 61, até 63, o Brasil foi governado por um primeiro-ministro. Então, por duas ocasiões, já lá no Segundo Império e na década de 60, o Brasil já teve um sistema parlamentarista. Já teve um primeiro-ministro governando o Brasil. Cuidado com isso. Duas vezes, meu povo, ó, duas. Desta forma, então, cuidado nas questões, que elas vão induzir vocês, tá, que João Goulart não pôde assumir. Não, ele chega da China, ele assume a presidência da República, porém, somente como chefe de Estado, logo não mandava mais nada. E com isso, então, tá, o seu cunhado e governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, mantendo ali uma chapa PT-PDT, porque Brizola era do PDT, ele acaba lançando a campanha da legalidade. O que era o legal? De que, pela Constituição de 46, se houve a vacância da presidência, quem assume é o vice. Porém, não era essa a questão. A questão é que agora o Brasil, né, era um sistema parlamentarista. E, olhando por este lado, né, ó, na falta do presidente, assume o candidato eleito a vice, que é João Goulart, mas ele havia assumido. Então, cuidado na interpretação do texto, porque ela induz a dizer que João Goulart não pôde assumir a presidência. Não, ele assumiu a presidência. Cuidem este detalhe, pessoal. Então, com isso, em 6 de janeiro de 63, devido a essa pressão de alguns partidos políticos, foi realizado um plebiscito. Cuidado com isso. Neste plebiscito estava lá para a população escolher se queriam que o Brasil continuasse parlamentarista ou voltasse a ser presidencialista. Desta forma, então, venceu o sistema presidencialista. E aí, então, foi entregue o poder, né, de chefe também de governo para João Goulart. E com isso, então, ele, a partir de 63, acaba assumindo como também, ele já era chefe de Estado, acaba assumindo também como chefe de governo. Ao assumir a presidência, ele começa, então, né, a fazer uma reforma de base. Né? Com isso, ele faz um comício, né, à população, para anunciar as reformas de base, que seriam reforma agrária, quer dizer, quem tem bastante propriedade, eles iam retirar essa propriedade e redistribuir. Né? A tributária, que até hoje não fizeram, né? Administrativa, bancária e educacional. Né? Logo, então, para muitos, soava isso como a implantação do socialismo no Brasil. Mas este comício, né, foi ouvido pela população por mais de 300 mil pessoas, o que deixou uma boa parcela da população assustada. E dias depois, então, né,
acabou havendo uma outra marcha com mais de 500 mil pessoas, a marcha pela família, por Deus e pela liberdade, pedindo para que os militares tomassem o poder. O que aconteceu, então, em 31 de março de 64, que é o próximo conteúdo que estudaremos. E aí, então, João Goulart, né, acabou fugindo para o Uruguai, né, logo depois acabou morrendo lá, e viveu o resto dos seus dias no Uruguai, né? Então, espero que tenham gostado do conteúdo e um forte abraço a todos.